A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Vanessa e eu estou aqui, irmãos, para contribuir com a obra do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, a história de uma mulher com muita fé e confiança em Deus. Uma mulher crente que ela tinha um Deus Todo-Poderoso. Vamos lá para a nossa Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 6 e 7. O tema desta mensagem está no versículo 6, mas eu vou ler até o versículo 7, amém? Mas você pode, aí na tua casa, ler do 1 ao 7. Amém, irmãos? Vamos ler aqui o versículo 6, que diz assim: E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende e paga a tua dívida e vive do resto, tu e teus filhos. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós aprendemos nessa passagem desta viúva que Deus, irmãos, Ele é um Deus fiel, que cuida dos seus. Nós vemos que Deus não desampara aqueles que são fiéis a Ele. A multiplicação do azeite da viúva, irmãos, nos traz uma lição de vida acerca do amor do Pai para com os seus pequeninos. Quem são os seus pequeninos, irmã Vanessa? Quem são esses pequeninos? Somos nós, irmãos. Eu, você, somos os pequeninos do Senhor. Amém? Somos separados pelo Senhor. Louvado seja Deus. É um privilégio isso, irmãos. Amém? Ele, irmãos, o Senhor não abandona os seus servos. O Senhor não abandona, irmãos. Mas os ouve nas angústias, nas horas mais difíceis. Deus está preparado, louvado seja Deus, para atender o justo clamor dos necessitados. A fidelidade do Senhor, irmãos, está presente em vida e até depois da morte, que foi o caso deste profeta, até depois da morte. Pois ainda que nós sejamos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel e vela pela sua palavra, para fazer cumprir as suas promessas na nossa vida e da nossa família. Oh, glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, naquela época, as mulheres não tinham valor. Não tinha. Trabalhavam muito, irmãos. Eram muito duros os seus trabalhos, né? Elas só tinham valor naquele tempo se tivesse um filho varão. Se fosse mulher, amém? Então as mulheres eram desvalorizadas naquele tempo, né? Não era muito reconhecida, né? Pela questão, ela era mais frágil, né? Não tinha seus valores. Louvado seja Deus. E nós vemos que esta viúva procura o profeta Eliseu e diz assim para ele: Tu sabes, está lá. No versículo mais acima, ela procura Eliseu e diz, quando ele morreu, seu esposo, no versículo 2, ele diz assim, ó: Tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Ela diz a ele. Irmãos, isso é um profundo testemunho que esta mulher dá a respeito do seu próprio marido. Ela vem a Eliseu demonstrando muito respeito e humildade pelo profeta e diz com o seu coração quebrantado: Chama o Senhor, pois sabia que o seu pedido se dirigia a Deus através do profeta Eliseu. A viúva, em suas palavras, irmãos, estava dizendo apenas uma verdade para Eliseu.
e não uma reclamação. Você vê que ela não está reclamando, né? Ela fala do fato inegável de que Eliseu conhecia a lealdade. Louvado seja Deus. Eliseu conhecia a lealdade com que seu falecido marido servia a Deus e a própria Eliseu, irmãos. Ela relembra da vida piedosa que seu marido teve e na sua extrema necessidade, irmãos, apenas apresenta a sua justa causa ao homem de Deus. A causa dela, irmão, era justa. Não pedia por riqueza ou status, ou que Eliseu descumprisse a lei. Ela não pediu isso, irmãos, mas queria apenas um livramento para seus filhos. Irmãos, eu como mãe, eu me preocupo com os meus filhos, em deixar eles na casa de alguém, algo parecido, assim, aquela preocupação de mãe. A gente sempre ora pedindo que Deus proteja. Imagina esta mulher, irmão, sabendo que um estranho ia levar seus filhos para pagar dívida do seu marido, dívidas do seu pai, né? Imagina como que essa mulher não estava desesperada, irmãos. E ela não tinha para quem recorrer, mas ela tinha o Senhor, irmãos. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Mas queria apenas um livramento para seus filhos. A forma como fala demonstra sua grande fé, irmãos. Ela falava com fé. Ela tinha certeza que o Senhor contemplava, irmãos, quem era o seu esposo, quem era ela também. Perceba que ela, irmãos, não pede nada a Eliseu, mas apenas o deixa ciente da sua miséria. Ou seja, ela confiava que Deus sabia que era melhor para a sua família e se colocou totalmente debaixo da providência divina. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele honra aqueles que são fiéis a Ele. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus não abandona aqueles que são fiéis a eles. Deus é fiel na vida e na morte e promete proteger até os filhos dos filhos de milhares daqueles que o amam. Você tem dúvida disso? Vai lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 6, diz assim: E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam o quê? Os meus mandamentos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A viúva apresentou e entregou o seu caso nas mãos de Deus, correu para o abrigo certo, irmãos, o descanso em Deus. Ela descansou no Senhor e logo veio a resposta divina. O profeta Eliseu viu que o testemunho de um servo fiel a Deus, mesmo que morto, irmão, ainda falava. Este profeta. Olha lá o que diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Oh, glória a Deus, aleluia! Então, você veja bem, Eliseu pergunta o que ela tinha em casa, irmãos. E diz: o que você tem na sua casa? Né? Diz no que eu posso te ajudar, né? No que eu posso fazer. Está lá no capítulo 2, no versículo 2, né? O que eu posso fazer? E ela responde: a única coisa que eu tenho na minha casa é um pouco de azeite. Na verdade, pela fé, ela já possuía, irmãos, tudo o que ela precisava. Ela precisava só ter fé. E ela tinha um pouquinho de azeite. E Eliseu, como homem de fé também, que enxergava o sobrenatural de Deus, discerniu rapidamente o que Deus queria realizar, antes mesmo que ela terminasse de falar. Era como o que havia ocorrido com Elias, irmãos, quando orou para que chovesse sobre Israel e mandou o seu servo olhar se já havia alguma nuvem. A viúva viu uma pequena botija com azeite, mas Eliseu já contemplava, lá na frente, glória a Deus.
Aleluia, a bênção. Eliseu já contemplava a bênção, a abundância na vida daquela mulher e dos seus filhos, né? E aí Eliseu, este era o livramento que o Senhor havia preparado. Eliseu via que o azeite já era o livramento que o Senhor tinha preparado para aquela viúva e seus filhos. Irmãos, Deus não desampara os seus servos, jamais. O azeite da viúva seria aumentado, irmãos, milagrosamente, para que dali ela pudesse ter como se manter, como Eliseu disse lá no versículo 4. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos as vasilhas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Ali era milagre, irmãos. Era milagre. Aleluia. Era fé, confiança. Louvado. Até que encha, até que não tenha mais, Eliseu dizia para ela. O milagre ficava então, irmãos, limitado a tanto quanto fosse a fé daquela mulher. O tanto de vasilha que aquela mulher pediu era onde estava o tanto da fé dela. Até que tamanho está limitada a nossa fé, irmão, no Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Ela seguiu a palavra profética de Deus através de Eliseu. E o óleo não parou enquanto, irmãos, havia vasilhas. Oh, meu Deus, irmãos. Imagina que tanto de vasilha essa mulher pegou. Foi pouco ou foi muito? Não sei, mas imagina, a Bíblia diz que a quantidade de vasilha era o tamanho do azeite. Se tivesse mais vasilha, teria mais azeite? Isso é fé. Oh, glória a Deus. E segundo a ilustração de Eliseu, ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do resto com seus filhos, irmãos. Com certeza, irmãos, ela nunca imaginou tamanha bênção aquela mulher. Grande foi o livramento e grande foi a bênção do Senhor naquela família. Oh, glória! Lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, irmãos, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E eu te pergunto aqui, o que você tem em casa? O que você tem na tua casa hoje? Há momentos, irmãos, em que as circunstâncias nos levam a situações semelhantes à da multiplicação do azeite da viúva. Horas difíceis quando achamos que nada mais nos resta na vida. Sentimentos de vazio, de abandono, podem passar no nosso coração, irmãos. Achamos que ninguém olha para nós, ninguém está nos vendo. É como se estivéssemos perdidos por caminhos sem solução. Mas não esqueça que o Senhor está com os olhos sobre a tua casa. O Senhor está com os olhos sobre a tua vida, contemplando o teu deitar e o teu levantar. Mas aprendo nesta passagem, irmão, que se ainda houver um pouquinho de azeite na despensa, Deus poderá usar para nos projetar em caminhos, irmãos, de vitória. E eu quero falar do amigo Espírito Santo, que representa o azeite. O amigo Espírito Santo representa o azeite na tua vida. Ele habita em você. O Espírito Santo está em você, irmão. E Deus pode aumentar esse azeite de forma até ungir poderosamente, te envolver com esse unguento santo, louvado seja Deus. E o que você tem em casa, irmãos, hoje? O que você está passando? O que você sabe fazer da vida? Às vezes achamos que é pouco, que é desprezível o que sabemos, irmãos. Às vezes nós mesmos nos recuamos pelo nosso pouco conhecimento. Mas com a unção do Espírito Santo, eu quero te dizer, esse pouco pode se transformar em abundância. Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes, irmãos. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Nunca esqueça disso. O seu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Peça, clame, ore e apresente a sua causa a Deus. E confie, faça, realize, pois com a unção do Espírito Santo, enquanto houver vaso vazio, o óleo não vai parar. Oh, maravilha! Esse é o nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus, irmãos. É incalculável. Oh, soberano, grande é o teu nome. Não esqueça disso, irmão. Que enquanto tiver vasilha, que enquanto você buscar, enquanto você clamar, enquanto você chorar, se não tiver mais palavras para orar, o Senhor vai estar te enchendo, irmão. O Senhor vai estar te aquecendo, porque Ele é Deus santo, Ele é Deus vivo, Ele é Deus poderoso, Ele é um Deus consciente, Ele é um Deus lúcido. Ele não é um Deus cego, não, irmão, Ele é um Deus que vê. E eu quero te dizer, finalizando esta passagem, seja fiel, continue sendo fiel. Irmãos, seja fiel ao Senhor, adore ao Senhor. Se está triste, irmão, louvado seja Deus. Se está triste, ore. Se está alegre, louva ao Senhor, irmão. Louva ao Senhor, irmãos. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te dizer a você que está deste lado. Você serve um Deus vivo, porque Ele é um Deus de poder e de milagre. E Ele vai entrar com providência na tua causa. O Senhor vai entrar com providência lá na tua causa. Aquela causa que tu tem apresentado ao Senhor. Faça a diferença. Seja diferente. Seja diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar no meio de uma multidão corrupta. No meio de uma multidão corrupta, Deus vai te honrar, porque Ele é Deus e o resto é Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus. E eu oro pedindo ao Senhor que tome de conta da tua vida e da minha também. Orem por mim, irmãos. Apresenta a minha vida em oração, para que o Senhor continue me usando para ministrar sua palavra. Amém? Deus abençoe cada irmão. Medite nesta passagem, em nome de Jesus. Amém.